Colocar diante de Ti o nosso coração, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Senhor. Contempla, Senhor, a nossa necessidade, a nossa aflição nesse instante. Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, para a glória e honra do Teu nome. Verdade, Senhor, misericórdia, Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és poderoso. Misericórdia, Senhor. Senhor, nos dá vitória, Senhor, nas nossas causas, Senhor. Senhor, nos ajude para a glória e honra do Teu santo nome. Não nos deixe, Senhor, sair envergonhados, ó Pai. Mas que a Tua graça, o Teu poder seja conosco, Senhor. O Teu amor, meu Pai, venha abrir portas de escape para a glória e honra do Teu santo nome. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, envia o Teu socorro, Senhor, e conceda-nos, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Toma, Senhor, esse estudo nas Tuas mãos. Amém. Glorifica o Teu santo nome, ó Deus. Fala aos nossos corações. Traga consolo, edificação, cura. Meu Deus, se presente, queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Tenha misericórdia. Amém e amém. Graça e paz, amados. Vamos dar hoje continuidade, conforme o e-mail, ao Salmo de número 67. A gente tem seguido de forma perseverante aí o livro de Salmos, né? E a gente vai dar essa sequência aqui nesse trio de salmos de ações de graças, né? A gente continua caminhando nesse tema da gratidão, né? O título são As Nações Rendem Graças, né? Um salmo que dá sequência ao 65 a 66, a gente tem compartilhado bastante sobre essa questão da gratidão, né? E tem uns 7 versículos aqui para a gente também pensar junto, né? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É interessante, assim, ofertas de graça pelas bênçãos da seara, depois oferta de gratidão, né? Semana passada... Ih, eu esqueci de ligar, é vermelhinho? Não, tá certo. Tá certo, não. E eu fiquei pensando, assim, na questão do Salmo 67, né? Eu fiquei pensando assim, às vezes é comum a gente ser grato por alguma coisa que alguém faz pra gente, né? Assim, de repente algum irmão nos abençoa, ou algum familiar, algum, né? Alguém próximo, um amigo. É fácil a gente ser grato e... Quer dizer, não é fácil, né? É fácil a gente ser ingrato, mas assim, é mais perceptível ser grato, assim, no momento de alguém te ajudou alguma coisa, você, poxa, irmão, obrigado, você me ajudou nesse momento, né? Eu não tenho palavras para agradecer. Eu fiquei pensando assim, acho que o grande desafio da gratidão é ela se tornar um estado, né? Você está permanentemente grato, né? Uma coisa é algo acontecer, a gente ser grato ao Senhor, agradecer por aquilo, né? Ponto. Né? Seja um irmão ao Senhor. E acho que o desafio é tornar a gratidão um estado, aquilo que Paulo diz mais na frente, dizendo assim, em tudo dai graças, né?
Ou seja, independente do que está proposto para acontecer no dia seguinte, o estado previamente daquele irmão à disposição no seu coração é permanecer grato ao Senhor, né? É seguir essa linha de gratidão, né? E a gratidão está muito ligada à pessoa enxergar, né? Não é uma gratidão assim cega, uma gratidão... Até o Pablo falou isso na última segunda-feira, né? Da questão da razão, do raciocínio. Não é uma gratidão cega porque diz que tem que ser grato. Às vezes a gente até vê algumas pessoas forçando a barra assim, né? Ah, não, eu dei uma topada, obrigado, assim, mas não é uma coisa natural, né? É a pessoa tentando pegar aquilo que está escrito em tudo, dar graças e querer forçar uma barra de querer agradecer nisso. Não. É um estado onde a pessoa consegue permanentemente enxergar, né? E o Vini tem uma brincadeira que eu gosto muito, e sempre entender que ela tem mais do que merece. E aí, como é que vai, varão? Ah, tá bom, o senhor tem mais que eu mereço, né? Ele diz muito essa frase, né? Tô melhor do que mereço. Tô melhor do que mereço, tô mais do que mereço, né? É exatamente o oposto à insatisfação, né? A insatisfação sempre é aquela percepção de alguma coisa que eu gostaria de ter e ainda não tenho, né? E aí gera aquele sentimento de insatisfação, que é um sentimento do homem mesmo, de Adão, né? O sentimento da gratidão é aquela percepção que, independente como a circunstância esteja, né, Deus está me tratando melhor do que eu mereço, sem sombra de dúvida. Isso gera essa... em 2 pontos, né, no ponto da obra de Cristo e do ponto também da pessoa dele, né? Da obra, aquela gratidão eterna, desde o dia que o Evangelho chegou aos nossos ouvidos, e da pessoa, pelo modo como ele nos trata, né? Pelo modo como ele cuida da gente, né? Isso é bem desafiador para a gente no nosso dia a dia, é um tratado assim, bem diário, né? Porque às vezes a gente passa bastante tempo, eu fico tentando imaginar algumas pessoas assim como José, é muito difícil, né? Aquele irmão passar tantas circunstâncias difíceis, né? E manter assim esse temor, né? Essa fidelidade ao Senhor, mesmo em circunstâncias tão adversas, assim, muito adversas, né? No caso dele. De aflição profunda. Né? De aflição profunda. Mas é a dor. O que é uma situação adversa? Né? Na alma mesmo, né? Aquele choro. Porque rasgado mesmo. Os caras do Nabucodonosor tem uma explicação assim, o imperador tomou conta, ele era o rei, né, e tal, eles entraram naquela circunstância e tudo. Agora você pega as situações de José, assim, aquela situação da mulher de Potifar, né? Dói, né? E assim, são situações que devem rasgar a alma da pessoa por dentro, né, com certeza, né? E assim, como ele conseguia separar as circunstâncias do Deus dele, né? Manter esperança no Deus dele, manter a fé no Deus dele, né? Sobreviver a todas aquelas circunstâncias, né? Na sua vida. É realmente uma coisa assim... E eu fiquei pensando nisso assim, na nossa vida atual, né? É uma proposta desafiadora, né? Manter esse coração grato, né? Não só naqueles pontos que são chaves, né? Às vezes eu paro assim, alguém tá contando uma história, né? No trabalho e tal, de que, teve que largar o trabalho para cuidar do filho, porque o filho tá doente, porque eu não sei que tem um problema gravíssimo e tal, não sei que a pessoa, né? Tudo aquilo, uma história assim, bem difícil mesmo, bem difícil. Aí eu paro assim, penso assim, caramba, puxa, nossa, era tão saudável. Caramba, por mais que tenha alguns probleminhas e tudo, mas não tem nada, é saudável. Aí vem aquele ponto, para assim, vem aquela gratidão, fala assim, Senhor, obrigado e tal, né? Uma coisa que às vezes a gente... tem situações pequenas que às vezes a gente não valoriza, não se atenta naquele momento, assim, que vira um pouco dia a dia, né? É igual o trabalho, todo dia a gente tem trabalho, então vira um pouco dia a dia, né? Aí quando a gente conhece um irmão que está numa situação difícil e tudo, né, que não está podendo trabalhar, e tudo, a gente para e fala assim, poxa, o Senhor tem essa porta aberta, poxa, obrigado, Senhor. Né? Mas mais do que essas situações pontuais, acho que o desafio do 65, principalmente do Salmo 66, agora do 67, é essa permanência dessa gratidão, né? Manter o coração grato em toda e qualquer situação. Então ele diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe.
Eu achei interessante o final do versículo, e faça resplandecer sobre nós o rosto, né? Era a forma que o Senhor deu a Moisés de abençoar os filhos de Israel, né? É assim que ele fazia, né? Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz, né? Resplandecer sobre nós o rosto. Eu fico imaginando como é que Deus pode resplandecer o seu rosto sobre nós, né? No fato de Deus contemplar o povo, né? De Deus estar olhando o povo, de estar com o rosto voltado para o povo, né? Era o contrário também, quando Deus voltava o rosto para o povo por causa da vida que o povo tinha, né? Era uma situação muito aflita, muito difícil, né? Mas quando o Senhor estava com o rosto voltado para o seu povo, assim, né? E até o livro de Crônicas diz claramente, né? Para o povo se humilhar, né? Abandonar o seu mau caminho e se converter, então me voltarei para esse lugar. Então fala de voltar o rosto, né? Essa questão do rosto é muito, muito interessante, assim, do Senhor estar realmente... Só o fato do Senhor olhar para cada um de nós, o Senhor se voltar e olhar, é uma forma tremenda do Senhor nos abençoar, né? O Senhor voltou o rosto, olhou para Zaqueu, o Senhor, né? É um ponto assim que me chama muita atenção. Esse versículo me vem muito... Esse capítulo, né, de Salmos 67 me lembra Atos 3. A gente pode ver a partir do versículo 17, diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, nos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, assim, aqui o salmista, né, 67, ele está experimentando um refrigério do Senhor, né? Ele está ali debaixo de um refrigério. Por que ele está experimentando esse refrigério? Porque ele teve um arrependimento, né, de pecado, de consciência, daquilo que ele pensava, como Deus era e como Deus passou a ser, né? E aí ele começa a experimentar esse momento de refrigério. Então, logo após, quando você começa a experimentar esse tempo de refrigério, você começa a querer o quê? A querer também espalhar esse refrigério para quê? Para todas as nações. Esse é o desejo, o sentimento do salmista aqui é que agora ele possa transmitir isso para todas as nações, aquilo que ele tem experimentado, né? Por que disso? Porque ele sabe que a promessa de Deus não é só para ele, né? Ele tem essa consciência clara que a promessa de Deus, porque quando você começa a experimentar da misericórdia de Deus e da graça, você passa a ver que aquela graça não pode ficar só contida em você. Então você não vai querer aquilo só para você. Então por isso a gente consegue distinguir dois aspectos. O primeiro aspecto, de que quando uma pessoa ela não está desfrutando da graça de Deus, e está desfrutando de uma alegria humana e não da graça do Senhor, mas e sim de uma alegria humana, porque a gente pode estar na presença do Senhor e não estar desfrutando da graça do Senhor. A gente pode estar na presença do Senhor desfrutando de uma alegria humana.
que não é a graça do Senhor. É uma alegria carnal. E você pode estar na presença do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Então, quando a pessoa está na presença do Senhor, debaixo da graça do Senhor, a primeira coisa, o desejo dela é transmitir. Não é conter, e sim repartir, né? Repartir. Esse é o primeiro aspecto, sabe? O primeiro aspecto. Então, esse é todo o desejo do coração do salmista aqui. De quê? De transmitir essa graça para todas as nações. Por isso que ele pede para que o povo seja abençoado. Por quê? A gente estava aqui na Antiga Aliança. Ele sabe que o povo da Antiga Aliança, ele só vê a mão poderosa do Senhor debaixo de quê? Debaixo de prosperidade financeira, ou de bens e tal, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que hoje em dia a gente não precisa disso. Embora que ainda tenha muitos irmãos vivendo no aspecto da Antiga Aliança. Acha que a bênção e a prosperidade, a bênção do Senhor está debaixo de prosperidade. Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou. Então, não tem como, assim, eu gosto muito daquele texto ali de Atos, porque ele dá essa reflexão para nós, sabe? Com relação a isso, porque quando você começa a experimentar dessa misericórdia, logo em seguida surge uma alegria. É aquilo que você falou, logo a mudança de pensamento, a metanoia, né? A mudança de mente. A pessoa ingrata, ela vive debaixo de quê? Vive debaixo de uma consciência totalmente carnal. Mas a pessoa grata, com o coração, sabe, agradecido com o Senhor, ela tem uma consciência do Senhor. E é muito interessante a gente ficar percebido nisso, quando a alegria, porque a alegria, quando a gente está desfrutando de algum momento, de alguma bênção do Senhor, e a gente está na alegria carnal, você pode ter certeza que você quer reter aquilo para você. Você não quer espalhar. Mas quando é uma bênção que o Senhor te deu e você consegue receber aquela bênção, aquela alegria, e você quer espalhar, então é porque é uma graça. Você está não só desfrutando da bênção, mas você também agora está desfrutando da graça e da misericórdia do Senhor. Porque é consequentemente, irmão, não tem como. Sabe? Porque você não vai conseguir conter isso dentro de você, sabe? Então a ação natural do Espírito Santo e do nosso espírito é querer transmitir isso para muitas pessoas. Né? Você já viu uma pessoa que acabou de se converter no Senhor? Uhum. Como é que ela fez? Ela consegue conter aquilo com ela? Consegue chegar em casa e ficar caladinha que ela se converteu ao Senhor? Muito difícil, irmão. Normalmente ela quer espalhar. Ela está alegre, irmão. Acho muito interessante o testemunho do irmão João, de Santa Cruz, que você conhece, que o Senhor se revelou para ele, e ele estava estava num momento, né, a gente de repente vai evitar aqui falar para poupar alguns irmãos, mas ele não estava num momento tão propício, assim, um momento tão, a circunstância não era uma circunstância, entre aspas, assim, santa, humanamente, né, como as pessoas dizem. Então ele estava num momento, de repente, às vezes, aos olhos de alguns irmãos, um momento equivocado para o Senhor se revelar para ele. Mas o Senhor se revelou para ele naquele momento. E a tendência natural dele foi ele descer da onde ele estava, correndo, pulando, gritando, salteando. E gritava e corria para a praia de um lado para o outro, e gritava, e gritava, e gritava. Essa é a ação natural do Espírito. Não tem como você conter. Então, esse é o desejo do coração do salmista aqui, sabe? Quando ele começou a desfrutar dessa alegria, irmão, ele queria disparadamente transmitir isso para os irmãos. Transmitir isso para as nações. Você vê que por um tempo, você vê que Israel falhou no desejo do coração de Deus. De quê? De anunciar o Deus de Israel para todas as nações. Mas você vê a maioria dos versículos desse capítulo, que ele o tempo todo ele fala para que todos os povos, para que todas as nações, olha o objetivo do Senhor. Ali é o Espírito do Senhor com o Espírito dele, irmão, escrevendo essas lindas passagens, sabe? E é esse momento que ele está desfrutando dessa graça do Senhor, que ele está, irmão, regozijando no Senhor, está muito alegre. E que a gente possa, sabe, conseguir com que o Espírito
encontre esses momentos na nossa vida, né? O que a gente possa desfrutar da alegria e das bênçãos do Senhor. Por causa, primeiro, irmão, não tem como, sabe, assim, eu acho um caminho muito difícil de você conseguir desfrutar de tamanha plenitude do Senhor, porque você vê que ele começa a ver esse capítulo e fala assim, ó, Deus, tenha misericórdia de nós. Então assim, não tem como você desfrutar de uma plenitude da graça do Senhor sem primeiro de um coração quebrantado, arrependido e humilhado. Esse é o primeiro passo, sabe? Primeiro passo, você, né, a gente vai ver que nos capítulos anteriores ele tá, e a gente, né, viu que aqui nos outros capítulos anteriores ele se arrependendo de muitas situações, se humilhando de muitas situações. Então a consequência natural do irmão ou da pessoa que começa debaixo desses princípios, se arrependendo, se humilhando, né? E aí ela vai começando a ver a graça. A consequência natural, irmão, é ela conseguir entrar nesse estado de graça, sabe? Aí ela entra nesse estado de graça, irmão. Aí é muita coisa que é descortinada pra nós, sabe? É como que abre assim um leque, sabe? Descortina pra gente muitos segredos do Senhor, sabe? Tem um texto do Novo Testamento, eu não me recordo, não sei se os irmãos lembram, que a gente leu até uma vez aqui, que o Senhor de muitos irmãos que leem a palavra ou que procuram viver o Evangelho mal intencionado ou de repente não com uma total singeleza de coração e pureza de coração, o Senhor é como que esconde muitos segredos, sabe? É como que fica oculto, o Senhor esconde muitos segredos da sua palavra, sabe? E você percebe, irmão, que quando a gente procura, sabe, desfrutar puro e sim, irmão, com uma pureza e uma singeleza de coração diante do Senhor, diante dos irmãos, um temor do Senhor, sabe? Desfrutar dessa palavra rica, que é a palavra de Deus, com um coração assim, irmão, sabe? Muitas coisas é descortinada para nós, muitos mistérios de Deus e segredos de Deus. Eu gosto muito da expressão do Gerson, que ele fala assim, são as chaves da palavra de Deus. Existem chaves. Teve uma ministração uma vez, né? Não sei se o Rafa estava, que o irmão Gerson falou que existe as chaves da palavra de Deus, sabe? Tem umas chaves, irmão. E quando a gente descobre essas chaves, é como se a gente abrisse uma porta da revelação eterna do Senhor, sabe? Porque, irmão, aí quando a gente abre essa porta, a gente vê, sabe? E aí sabe o que vai acontecendo com o nosso coração, irmão? Me perdoa até pela demora, mas é porque... Sabe o que vai acontecendo com o nosso coração? O nosso coração vai sendo descortinado de nós mesmos. A gente vai desfrutando do Senhor. E aí quanto mais a gente vai abrindo essas portas, mais a gente vai vendo o Senhor. E quanto mais a gente vai vendo o Senhor, mais a gente vai se agarrando a Ele, sabe? Por isso que Paulo fala que esses irmãos eram para estar conosco, mas se fosse de nós, ele permaneceria conosco. Mas não permaneceu. Por que será que não permaneceu? Porque o coração dele, irmão, estava de repente entupiado com muitas questões que ele não quis abrir mão em um determinado período da sua caminhada, sabe? Ele não quis abrir mão por causa da pureza e da singeleza da palavra do Senhor. Então assim, a gente pede ao Senhor para que Ele possa nos conduzir a essa realidade, sabe? Eu falo isso não porque eu vivo isso, sabe, irmãos? Eu falo isso porque esse é o desejo do nosso coração. Esse é algo que a gente deseja viver no Senhor, sabe? Sempre. Essa é o que nós procuramos viver assim, né? Então assim, já que a gente procura entender essa clareza, assim, o Senhor Espírito Santo nos revela, então é um desejo do nosso coração viver
totalmente, sabe, focado em prol de abrir essas portas, de descobrir essas chaves, porque descobrindo essas chaves você vai abrir as portas. Então, assim, eu vejo que era o desejo do coração do salmista, de, irmão, jogar isso, sabe? A paz que excede todo entendimento, né? O cara pode estar num momento difícil, o cara pode estar num momento fácil, ele tem paz que excede o entendimento daquela realidade que ele está vivendo, né? Realmente é uma coisa muito, muito difícil de se viver. Assim, no início, quando você estava falando, me veio isso no coração. Eu vejo tanta gente porque está bem, está dando um culto de ação de graça, mas quando estava mal, estava murmurando e soltando um monte de palavrão, né? Aí você vê assim que é circunstancial, é por causa da situação, não por causa de Cristo, né? E isso, meu coração é imaturo para entender essa realidade, que é o que eu preciso glorificar por causa de Cristo. E Pablo fala muito sobre essa pessoa do Cristo, né? A gente conversa sobre essa pessoa do Cristo e algumas vezes a gente não tem na realidade essa motivação, né? Eu fico assim me condenando um pouco por isso e preciso mudar porque a gente só pode encontrar a graça, só pode encontrar os mistérios que foram revelados, que estavam ocultos, né, tal, quando a gente olhar a pessoa do Senhor, né? E para mim falar é fácil, ir na igreja, voltar da igreja, entendeu? Você mole. Agora, quando o pau está quebrando, você vive um outro cristão, você é um outro crente, você nasce de novo quando a situação está horrível, né? Aí você vai saber quem você é, quando os seus nervos estão flor da pele, entendeu? Quando está tensa a situação, quando você está sozinho, quando você está sozinho, né? Aí é difícil, mas o Senhor com o tempo vai amadurecendo, com o sofrimento, né? Com as aflições que Ele traz, né? Como trouxe para os servos dele, com esse objetivo, a gente enxergar a pessoa dele. Eu acho que esse é o propósito do Senhor, né? Amadurecer a gente a esse ponto. O cara passar por tudo isso, igual o Davi passou por todas as situações que o ser humano pode passar na vida. Morte de filho, traição de irmão, prostituição, adultério, tomar o reino dele, né? E a pessoa dele, o coração dele está totalmente no Senhor, vivendo aquela paz que excede todo entendimento, perseguido, nem quantos anos ele foi perseguido, né? E Deus foi levando ele a um molde, sabe? E o segredo, eu acho que a gente aprender com ele a dar essa prioridade para o Senhor, né? Ir para os pés do Senhor e se encontrar nos pés de Deus, né? Que o Senhor nos dê vitória e vai se deixando revelar, né? Através das circunstâncias. Acho isso bem interessante, essa questão, né, da alegria, né? A questão da alegria é uma questão... À vontade. A questão da alegria é uma questão simples, né? Mas ao mesmo tempo, assim, às vezes difícil para a pessoa discernir, né? Eu acho que um texto que mostra isso, assim, também bem, né? É a questão do texto do filho pródigo, né? Assim, bem... Acho que foi muito bem colocado ali, né? O Senhor, quando fala daquele filho mais novo, assim, que chegou para o pai, pediu a parte da herança, né? É muito claro que ele tem o pai, ele tem a herança do pai, né? E ele fala assim, não, ele tinha os dois. Ele tinha o pai e tinha a herança do pai ali, né? Mas naquele momento o que importava para ele era a herança do pai, né? O que ele queria mesmo era essas bênçãos, né? Era o fato de, pai, me dá a minha parte aí, que... E eu acho interessante, assim, o pai ter repartido, né? Fico imaginando o sorriso daquele menino naquele dia, que devia ser um garoto, pelo menos parece, né? No texto.
talvez, quem sabe, uns 20 e poucos anos, e o pai separa aquela parte ali, não devia ser pouca coisa, que ele tinha uma certa situação, né? Eu fico imaginando o sorriso daquele moleque, olhando assim, falando, cara... Tanto tempo longe, né? Pô, tanto tempo longe é muito dinheiro sem trabalhar, né? Naquela época, eu fico imaginando assim, o sorriso dele, olhar aquilo tudo, cara, tudo meu, é tudo meu, né? Aquele sorriso, aquela alegria, né? Que parecia ser uma alegria verdadeira. E se perguntar assim, aquela herança era do pai? Era. Aquela bênção era do pai? Era mesmo. Não era de ninguém não ser do pai, né? Mas assim, como realmente ele buscava, a alegria dele estava naquilo que ele tinha como parte de herança do pai, né? E ele parte e deve ter tido uma experiência assim impressionante, porque quem tem dinheiro tem sempre, entre aspas, amigos, né? Quantas pessoas devem ter andado com ele, aquela sensação de poder bancar tudo, de fazer, de acontecer, as coisas que ele gastou com farras e tudo, aquela coisa toda, né? E quando ele termina, né? Terminou o dinheiro, e aí ele foi alimentar os porcos, daqui a pouco começou a se alimentar assim, né? E pela primeira vez na vida, eu acho que ele parou, né? Que às vezes é normal, as pessoas acabam usando o texto para pregar, para falar do retorno de alguém e tal, que é super válido. Mas eu fico pensando assim, a primeira vez que ele parou na vida para prestar atenção no pai dele. Porque até ali, eu acredito que ele não pediu herança naquele dia, ele já tinha alimentado aquilo no coração dele, devia faltar coragem, né? O que o provérbio diz que a herança antecipada é maldição. Então assim, ele já devia, tá? Né, no coração dele, pô, como é que eu podia ser meu pai, como é que eu vou fazer isso, eu quero isso, planejando e tudo. Ele não veio do nada e falou, pai, me dá minha herança hoje, né? Então assim, ele era alguém que reparava naquilo que o pai dele tinha o tempo todo, né? Mas interessante que quando ele estava lá, comendo aquela pelota de porco, né? Aquelas alfarrobas lá, ele pensou assim, poxa, na casa do meu pai, até um trabalhador é bem tratado. Meu pai é um cara justo. Meu pai é um cara bondoso, misericordioso. Naquele momento ele começou a pensar em quem o pai era e não no que o pai tinha. Pô, vou voltar para lá que lá tem comida. Pô, vou voltar lá porque vou pegar mais um que né? É interessante que, né, cada pessoa, cada indivíduo tem o tempo que ele leva na vida dele, onde o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, para ele prestar atenção no pai e não nas coisas que o pai tem. E é um processo na vida de cada um, uns num tempo menor, outros maiores, depende da situação, do processo que cada um passa, né? Mas o que me chama a atenção é ele ter reparado no pai dele, ele começar a olhar para o caráter do pai dele, quem o pai dele era, a pessoa do pai dele, sabe? E aquilo, creio eu, o Senhor trabalhou no coração dele para que ele pudesse, assim como voltar ao rosto aqui que está, né? Ele se voltar para o pai, né? Eu acredito que para ele ter voltado é porque ele tinha esperança. Ninguém volta se não tem esperança, né? E eu fico imaginando a alegria que surgiu no coração dele quando, em vez dele ser tratado como empregado, ele foi tratado como filho. Eu acho que o sorriso foi maior do que o dinheiro na mesa no dia que ele foi embora da casa. Porque ele viu que o dinheiro acabou, né? Mas o Moda, ele falou assim, ele não só, o pai dele era mais do que ele imaginava. Ele tinha uma compreensão, né? E às vezes é assim, a gente tem uma compreensão de quem é o Senhor, a gente tem uma compreensão do que a gente pensa que é o Senhor, do que Ele fez por nós. E a cada momento o Senhor nos surpreende, e a gente consegue compreender que o Senhor é mais do que isso, né? E nesse ponto, quando a gente vai conhecendo a pessoa do Senhor, né? É engraçado que é nesse ponto que eu acho que Jesus coloca bem que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. No momento que vocês vão me conhecendo como eu tenho que ser conhecido, vocês vão sendo livres de vocês mesmos. E vocês vão conhecendo a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Por isso, prosseguir em conhecer o Senhor, né? A vida eterna é essa, que conheceis ao meu Pai como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? O povo é destruído pela falta de conhecimento, mas o conhecimento leva a essa verdadeira alegria, né? Se torna até uma glória,
né? E aí eu fico pensando assim, engraçado. Esse é um ponto que assim, um processo que ele passa, e o que me chama a atenção é o processo do outro irmão, que a gente está falando de alegria e de gratidão, né? Que é assim, como alguém pode viver uma vida toda e tentando fazer as coisas para Deus, mas não ser uma pessoa alegre, né? Porque eu fico pensando assim, poxa, aquele menino, por mais que tudo bem, tenha que dar contexto ao texto, mas se parar para pensar bem, pô, o menino, ele tenta ser sincero com o pai dele também, né? Quando ele volta do trabalho, pô, ele não volta da farra. Pô, ele estava trabalhando, ele vivia na obra do pai dele. Ele vivia em função de tentar agradar o pai dele, né? Mas é um agradar do pai dele que parece que ele escolheu uma vida de fazer o certo. E existe uma diferença entre fazer o certo e agradar o pai, né? É aquela questão muito que os irmãos colocam, né? Pô, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e você tem a árvore da vida. Escolher viver pelo certo é viver e escolher por um lado dessa árvore. Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar o irmão, senão o Senhor não vai me abençoar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir no culto, eu tenho que fazer não sei o quê. Então a pessoa escolhe uma vida pelo certo, mas ele não escolhe a vida, né? Então assim, aquilo não faz daquela pessoa uma pessoa alegre, porque assim, aquele irmão, na verdade, o pai sim tinha um coração assim, né? O pai, quando viu o filho voltando, ele não falou assim, tá escrito, dá um anel, o que mais está escrito aqui? Dá uma sandália, dá não sei o quê. Não era questão do certo, o coração dele transbordou de alegria, ele ficou muito alegre, porque o filho dele tinha passado por aquele processo, o filho dele tinha entendido, tinha compreendido, estava voltando assim, amadurecido, diferente, não era mais aquele filho que saiu, era um filho com uma outra compreensão, com uma outra realidade, voltando naquela condição. Ele abriu os braços e recebeu o filho e mandou matar aquele cevadozinho lá para a galera poder, aquele boizinho para a galera poder comemorar. E o coração do irmão era muito claro, ele fala assim, poxa pai, eu tô aqui esse tempo todo com o senhor, pô, eu não vivo trabalhando, não gasto nada, e pô, o senhor não faz nada, assim, pô, eu queria comemorar com meus irmãos, o senhor não corta, cara, nem um churrasquinho, cara, né? Então assim, será que esse filho que obedecia e fazia tudo isso conhecia o pai dele? Ou será que talvez esse filho não conheça o pai exatamente como aquele filho que pediu a herança também não conhecia? O filho que estava guardando a herança não conhecia o pai. O filho que pediu a herança não conhecia o pai. Porque se ele conhecesse o pai dele e soubesse o que alegra o coração do pai dele, ele chegaria aquele dia e falaria assim, como salmista, mata o meu boi também, pai. Se você matou um, agora manda o segundo pra gente que, é festa que meu irmão voltou e tal, não sei o que, barará, porque o coração dele, ele seria uma pessoa alegre, né? E às vezes como deve ser doído para uma pessoa, né, que está servindo 10, 20, 30, 40 anos, né, e não é uma pessoa alegre, porque ela está fazendo aquilo pelo certo, né, ela não está fazendo aquilo realmente por causa da vida, ela está fazendo aquilo que é o certo, então, ou fazendo por causa de alguém, de um lugar, fazendo por causa de uma pessoa, de um homem, né. E como deve ser doloroso orar 30, 40 anos e sabe? E olhar para trás. Isso. Ela percebe o doloroso, porque quem não percebe nem... Mas quando percebe, olha para trás 40 anos e fala assim, caramba, poxa... Né? É exatamente aí... É o que às vezes é difícil de entender. Às vezes o irmão vem numa situação que a gente até entende a posição do irmão. Pô, irmão, fiquei 30 anos... congregando em tal lugar e tal, os irmãos me cuspiram de lá como nada e tal, aquela revolta toda e tudo, né? Naquele momento não dá pra gente falar isso com o irmão, mas depois que passa um tempo a gente, irmão, que bom, né, que você saiu nessa condição, porque se você saiu com essa indignação dentro de você, significa então que você estava fazendo pelo homem e o Senhor te deu uma oportunidade de você ver que você estava fazendo pelo homem e agora de você rever isso e poder fazer para ele, porque se as pessoas tivessem te cuspido isso dali e tal e você tivesse bem, porque você soubesse para quem você faz, por que você faz, né? Você saía daquilo ali, de repente, triste por uma ou outra situação, tal, de um vínculo, de um relacionamento, mas você estaria tranquilo no Senhor, né? Mas, na verdade, às vezes o Senhor até permite que algumas situações dessas aconteçam para a gente mesmo olhar para a gente e ver assim, caramba, se eu for sincero comigo, não estava fazendo para o Senhor, né? Algumas coisas assim, mas outras não estava fazendo para o Senhor. Então,
aquele filho mais velho, o pai tenta sair da mesma forma, tenta trazer ele para a tenda e tal, mas ele deixa claro, eu não quero participar dessa alegria, né? Então assim, Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, tudo bom? E ele não quer participar daquela alegria, ele não Davi, quer... Boa noite. Ele não quer participar daquela alegria, ele não quer desfrutar daquela alegria que o pai gostaria que ele também desfrutasse, né? Então assim, eu acho que talvez o salmista aqui, como você colocou, né? Assim, ele conhece o caminho, mas ele está dizendo aqui, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Quer dizer, ele quer que outras pessoas conheçam aquilo que ele conhece também, né? Como você colocou. Porque ele conhece, né? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. A questão julga os povos com equidade. O filho pródigo falando, né? Pô, meu pai é justo, né, cara? Meu pai, como é que ele trata os trabalhadores? Como é que funciona as coisas? Como é que meu pai é? Né? Então, assim, alguns passam o processo fora da casa do pai, outros passam o processo dentro da casa do pai, outros passam... Às vezes a nossa visão religiosa limita muito a achar que umas pessoas estão sendo tratadas porque estão aqui, outras não estão sendo tratadas porque estão ali, mas... né, assim, tudo está sendo tratado, né? Tudo está sendo tratado. Acho que a grande diferença aí é que uns estão sendo tratados e estão desfrutando de uma graça. Outros de repente estão sendo tratados e de repente está com o coração nessa questão do certo e do errado, entendeu? É verdade. Que acaba sendo um peso, né, para essa... assim, eu vejo que é todo divisor de águas, sabe? Porque até ontem no sábado a gente estava conversando com o irmão e o irmão estava falando para mim de alguns irmãos que deixaram de reunir e tal, não sei, por causa de algumas doutrinas que estão vindo por aí, que vem, que a gente sempre surge essas questões, né? E a gente falou, não, na verdade o que vai revelar é o que está dentro do coração de cada um, né? Porque vai ser exposto, né? Então, assim, se o desejo do coração do irmão é o Senhor, ele vai permanecer no Senhor sempre. Então, seja por isso, ou seja por aquilo, seja por A, ou seja por B, ele vai estar no Senhor. Se o desejo do coração dele não for o Senhor, ele vai se mover por qualquer outra questão, irmão. Então, às vezes vai precisar que o irmão dê a volta lá 20 anos. Significa que o Senhor não esteja trabalhando com ele? Está trabalhando com ele. Só que de uma outra maneira. Que de repente o Senhor poderia aproveitar ele não só para trabalhar com ele, para tratar com ele, mas para que ele também pudesse servir ao Senhor. É verdade. Entendeu? Então... É interessante assim como é que alguns irmãos alcançaram isso, como o caso de Moisés, né? Um irmão parar, né? Porque é comum, né? Eu fico imaginando assim, poxa, um irmão que o Senhor deu essa graça, né? Porque era o propósito que o Senhor tinha na vida dele, de colocar o cajado, né? Toca nas águas e o mar vai se abrir, né? O Senhor diz que no final do livro lá de Deuteronômio, né? Que milagres igual o Senhor operou por Moisés não houveram de novo, né? Aquelas situações bem específicas. Então eu fico pensando assim, uma pessoa que for usada dessa forma poderia facilmente cair naquela questão de uma hora quando muito aborrecida e aconteceu, né? Pô, meu irmão, tu tá falando com quem? Tu abriu o mar? Pô, tu fez a água sair da rocha? Você fez a água amarga virar doce? Tu fez, assim, pegar aquilo e colocar mesmo como uma questão, assim, como uma vantagem, né? E falar assim, pô, mas vocês acham que estão falando com quem? Né? Ou com o Miriam mesmo, que afrontou ele, né? Pô, você está falando com quem, Miriam, e tal, mas é impressionante nessa questão, a pessoa nunca perdeu a visão de quem ela era e de quem o Senhor era, né? E tinha isso muito claro, a ponto de falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, vou parar aqui, não vou dar nem mais um passo. Vou parar, vou morar aqui, vou viver aqui no meio desse deserto. Minha vida vai continuar da mesma maneira, mas eu só quero avançar se realmente o Senhor for comigo, né? Esse anelo, como Davi também, né? Esse desejo pela presença do Senhor com ele, né? É de que saber que um pouco daquilo que está em João 15, né? Sem mim, nada podeis fazer.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou seja, eu sou a videira na questão da vida, na questão da alegria, da uva, do vinho. A verdadeira alegria vem de quem está em mim mesmo, né? Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, então o gozo de vocês vai ser completo, né? A alegria deles vai ser completa, né? Então, assim, é aquela alegria pelo conhecimento da pessoa do Senhor, né? É uma gratidão pelo que o Senhor também está fazendo, né? A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A questão que você colocou, né, da antiga aliança, dessa necessidade, né? E o propósito também, ele não fala assim, abençoa a gente para a gente ficar abarrotado, não. Abençoa a gente para que os confins da terra vejam isso e temam e conheçam quem é o Senhor e saibam como o Senhor cuida do seu povo. Acho que não sei se é Moisés que falou, Josué, né, que os povos olhariam essas coisas e viriam, que povo diferente, né? Que povo, meu Deus, mas quem é o Deus desse povo, né? Pelo povo, as outras nações poderiam conhecer o Deus desse povo, né? Que foi essa missão que eles tinham, né? Então eu fico pensando assim, realmente, né? Nessa questão do filho mais velho, do filho mais novo, né? Mesmo de uma pessoa, eu tenho uma visão muito diferente hoje do que eu tinha alguns anos atrás, né? Da pessoa que faz o certo, a pessoa que faz o... É claro que a gente sabe, não estamos falando de uma situação desequilibrada aqui, né? A gente está falando assim no sentido da pessoa que busca o certo pelo certo em si mesmo, né? Não que aquele certo é fruto da vida que ela recebeu do Senhor, né? E talvez você olha e fala assim, caramba, puxa vida, o que vai ser quando a pessoa olhar para trás 50 anos e perceber que ela fez o certo para alguém que não era o Senhor, quis prestar conta da vida dela, deixar a vida dela direitinha, arrumada, né? E quando vai chegando próximo do dia da morte, da sepultura, não vai levar o dinheiro, não vai levar a roupa, não vai levar carro, não vai levar casa. A única coisa que eu acho que eu nunca, em um momento da minha vida eu tive próximo assim, mas eu não acreditava que eu ia, mas é aquela sensação que você fica próximo, para onde você pensa, né? O que você pensa muito é se a sua vida teve sentido, né? Se a sua vida teve sentido. Se a sua vida teve sentido. Isso é uma coisa que você pensa. Poxa, minha vida teve sentido. Eu vivi por quem? Eu vivi para quem? Né? Mais duro deve ser aquilo que o irmão outro dia comentou, o irmão com 60 e poucos anos escreveu uma carta falando que ele estava completamente deprimido porque ele olhou para trás, viu que não fez nada duradouro, nada frutífero, foi um pai mais ou menos, foi um marido mais ou menos, né? Trabalhou, mas olhou para trás e, tipo assim, viu que ele gastou a vida dele assim, sem que seja algo duradouro, eterno, né? E estava tomado de uma profunda tristeza no momento que ele escreveu aquela carta, né? E é mais ou menos o que vai ficando, conforme vai andando, né? Vai andando, a alegria é saber que, poxa, a gente viveu para quem criou a gente, né? Faz sentido a gente viver para quem criou a gente, né? Para quem gerou a gente, né? Independente se tenha sido uma vida muito alegre ou triste, né? Se tenha tido muito sentido ou não tenha muito sentido, né? Às vezes tem sentido, às vezes não tem sentido. Pega um cara como Jeremias, o cara profetizou que ia acontecer uma opção de coisa, assim, entre aspas, uma história ruim, e nego só vivendo prosperidade. Daqui a pouco vem a invasão, dilacera, joga o muro no chão, acaba com tudo. Aí tudo ruim, o cara profetizando, não, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta. O cara tá sempre falando que ninguém tá vendo. A sensação de impotência, a sensação de, sabe, de incapacidade, de não ser compreendido. Eu fico tentando me colocar no lugar daquele homem, cara. Se a pessoa não tiver, assim, realmente pro Senhor, ela pode olhar para a vida dela de repente no descuido e falar assim, cara, minha vida não serviu, minha vida... Não tive ninguém, meu irmão, assim, né? Ele tem que saber muito bem aquilo que Paulo falou, eu sei muito bem quem tenho crido, né? Pelo menos essa coerência mínima, básica, a gente procurar manter. Poxa, eu
Lembro muito do que o irmão OTV falou uma vez que a gente estava tomando café junto, né? Tá, como é que vai os irmãos? Tá, não sei o que, blá, blá, blá. A gente tomando aquele café e ele parou e falou assim, irmão, irmão tá bom, não sei o que, os irmãos também estão. O importante, irmão, é estar no Senhor. O resto, o importante. Mas ele falou aquilo de uma forma, com um peso, que eu passei o café, os dias, os meses, até hoje, aquilo me marcou e eu não esqueci. O importante é você estar no Senhor. Acabou. O resto vai ser o resto, o Senhor vai aperfeiçoar, o Senhor vai ir trabalhando, vai abrindo, vai limpando, né? É interessante, né? Eu acredito até que eu acredito que às vezes a verdadeira alegria vem depois de uma profunda tristeza. Não é à toa que vem assim, né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Depois de uma profunda tristeza, você experimenta uma verdadeira alegria, porque eu imagino assim, Pedro, ele era um cara animado, mas eu não sei se ele era alegre, né? Ele era um cara que ia pau pra toda a obra, e falou assim, Jesus pegou a espada e já cortou a orelha do maluco lá, e falou assim, Senhor, eu tô contigo e tal, e tá juntando água, e ele partia mesmo para defender, e quando o Senhor falou com ele que antes do galo cantar, ele negaria o Senhor 3 vezes, fico imaginando a convicção que ele tinha, né? Não, todos podem deixar, eu jamais te deixarei, né? E assim, a palavra diz que ele chorou amargamente. Eu acho que eu já pensei algumas vezes assim, de noite, tentei meditar, eu não consigo. Porque foram muitas coisas, né? Não é uma coisa religiosa. Existia uma ligação entre eles, né? Ele andou sobre as águas com o Senhor, ele subiu no monte, eles conversaram muito, tiveram muito relacionamento, né? O Senhor curou a sogra dele e tal. O pessoal até brinca, por isso que ele negou, né? As pessoas fazem essa brincadeira e tal. Mas assim, o Senhor curou a sogra dele, fez N coisas assim na vida dele, tremenda, e acho que aquele choro dele, como a Bíblia diz, foi um choro de amargura mesmo, assim, ele chorou muito, deve ter doído muito, deve ter pensado muito depois dele ter negado, sabe? Mas eu acho que ele também conheceu um Jesus diferente de tudo que ele achou que ele tivesse conhecido, sabe? Quando ele estava naquela fogueirazinha calado, já não era aquela pessoa tão né? Ele já estava na dele, foi o Senhor que teve que puxar a conversa, normalmente era ele que saía falando, né? Jesus falou primeiro, o Pedro de antes ele falava primeiro, o Pedro de depois Jesus falava primeiro, né? E aí, Pedro, você me ama? Amo, sim, toma conta das minhas ovelhas. Então assim, acho que depois a alegria que ele experimentou pelas cartas que ele escreveu, pelo menos, né? Era uma alegria realmente que vinha do fato dele conhecer o Senhor, que aquele Jesus não deixaria ele jamais, né? Eu acredito que seja isso, né, irmãos? Acredito que seja isso, né? Que o Senhor possa nos ajudar, né? Como o Pablo estava falando, que o Senhor possa nos ajudar a fitar os olhos nele, né? A tentar manter os olhos nele, assim, bem perseverante. Não é como aquela mulher lá que lavou os pés do Senhor com lágrimas, né? Que tinha uma alegria, tinha uma gratidão. E Satanás, ele tenta fazer muito isso, né? Ele tenta gerar circunstâncias e criar tempestades para que a gente não acredite na verdadeira realidade, né? Existe uma realidade, existe uma verdade, que é o próprio Senhor. Existe o amor do Senhor. Existe o amor do Senhor derramado no nosso coração pelo Espírito, existe uma obra, isso é uma verdade, isso é uma realidade, nada pode mudar isso. Nenhuma circunstância, nenhuma enfermidade, doença, nada pode mudar isso. Mas Satanás sempre tenta trabalhar para construir um contexto, né? Para tentar tornar essa verdade nebulosa, né? E gerar alguma insatisfação, alguma ingratidão, né? Alguma questão no nosso coração, que realmente o Senhor possa a cada dia derramar luz no nosso coração, me ajudar a entender, a perceber isso, né? Para que a gente esteja sempre pensando e reparando no nosso Pai, né?
sempre pensando e o Espírito sempre trazendo. Poxa, o Senhor é assim, né? Caramba, o Senhor é assado. Poxa, o Senhor fez isso aqui nessa situação. Olha como que ele é diferente, né? Ele realmente é bom. Que diz o salmista, né? Experimentar e ver de que o Senhor é bom, né?